Quem segue a Jesus reconhece quem ele de fato é. Nos evangelhos está registrado que Jesus entrou em Jerusalém montado em um jumento, um símbolo de humildade e de poder. A multidão o reconhecia e louvava com ramos de palmeiras e roupas estendidas pelo chão. Um momento de celebração e valorização da multidão em relação a Jesus. A entrada de Jesus em Jerusalém foi acompanhada pela lembrança da profecia do Antigo Testamento, encontrada em Zacarias capítulo 9, versículo 9, que fala assim, sobre o Messias. Fala sobre o Messias entrando em Jerusalém, montado em um jumento. O domingo de Ramos é visto como o cumprimento dessa profecia. Os registros bíblicos revelam que a multidão que acompanhava Jesus o saúda com palavras de louvor e alegria, cantando: Hosana ao filho de Davi. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Mateus 21, 9. Esse canto é um reconhecimento da multidão, enxergando a identidade de Jesus como Messias e Salvador. A entrada triunfal de Jesus causou agitação entre as autoridades religiosas judaicas, como os fariseus e os principais sacerdotes. Eles estavam preocupados com a influência e a popularidade de Jesus. Os religiosos da época de Jesus queriam ser notados e não queriam dividir a fama com ninguém. Essa inveja e esse ciúme dos fariseus aumentou a tensão e levou Jesus para a crucificação. Importante saber que a palavra Hosana é uma transliteração do termo hebraico Hoshana, que significa salva, por favor, ou salva-nos agora. A expectativa messiânica era que o Messias viria da linhagem de Davi para estabelecer um reino eterno. Ao afirmar que ele vem em nome do Senhor, a multidão reconhece a autoridade e a missão divina de Jesus. Eles proclamam louvor a Deus nas alturas do céu, reconhecendo que o Messias é enviado por Deus e está intimamente ligado ao plano divino de salvação. Vamos ler o Evangelho de Nosso Senhor Jesus em Mateus capítulo 21, de 1 a 17. Quando Jesus e os discípulos estavam chegando a Jerusalém, pararam no povoado de Betfagé, que fica perto do Monte das Oliveiras. Dali, Jesus enviou 2 discípulos na frente, com a seguinte ordem: vão até o povoado, que fica ali adiante, e logo que vocês entrarem, encontrarão uma jumenta presa e um jumentinho com ela. Desamarrem os 2 e os tragam aqui. Se alguém falar alguma coisa, digam que o mestre precisa deles. Assim deixarão vocês trazerem logo os animais. Isso aconteceu para se cumprir o que o profeta tinha dito. Digam ao povo de Jerusalém: agora o seu rei está chegando. Ele é humilde e está montado num jumento e num jumentinho, filho de jumenta. Então os discípulos foram e fizeram o que Jesus havia mandado. Levaram a jumenta e o jumentinho. Jogaram as suas capas sobre eles e Jesus montou. Da grande multidão que ia com eles, alguns estendiam as suas capas no chão e outros espalhavam no chão ramos que tinham cortado das árvores. Tanto os que iam na frente como os que vinham atrás começaram a gritar: Hosana ao filho de Davi. Que Deus abençoe aquele que vem em nome do Senhor. Hosana a Deus nas alturas do céu. Quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou agitada e o povo perguntava: quem é ele? A multidão respondia: esse é o profeta Jesus de Nazaré, da Galiléia. Jesus entrou no pátio do templo e expulsou todos os que compravam e vendiam naquele lugar. Derrubou as mesas dos que trocavam dinheiro
e as cadeiras dos que vendiam pombas. Ele lhes disse: nas Escrituras Sagradas está escrito que Deus disse o seguinte: a minha casa será chamada de casa de oração, mas vocês a transformaram num esconderijo de ladrões. Cegos e coxos iam encontrar Jesus no pátio, e ele os curava. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei ficaram zangados quando viram as coisas maravilhosas que ele fazia e ouviram as crianças gritando no pátio do templo: Hosana ao filho de Davi! E eles disseram a Jesus: você está ouvindo o que estão dizendo? Jesus respondeu: claro que sim. Será que vocês nunca leram a passagem das Escrituras Sagradas que diz: Deus ensinou as crianças e as criancinhas a oferecerem o louvor perfeito? Então Jesus os deixou, saiu da cidade e foi para o povoado de Betânia e passou a noite ali. Continuamos seguindo a Jesus.